Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shanti Shanti Shanti. Vocês me perdoem, vou tentar aqui o meu sânscrito. Jnana yajnena kapi anye. Yajantu mam upashate. Ukarbena pratatvena bahudha vishvato mukham. Aham kratur aham yajnam. Svadaham aham aushadham. Mantroham aham evajam. Aham agnir aham hutam. Capítulo 9, verso 15 e verso 16. Vou ler a tradução. Verso 15. Outros que se ocupam em sacrifício através do cultivo de conhecimento adoram o Senhor Supremo como o único e inigualável, diversificado em muitos e na forma universal. Verso 16. Mas eu é que sou o ritual, sou o sacrifício, a oferenda, aos ancestrais, a erva medicinal, o canto transcendental. Sou a manteiga, o fogo e a oferenda. Hare Krishna. Paranamis Prabhu, o microfone fechado, Hare Krishna. Prabhu vai fazer a contextualização. Bom dia para todas as pessoas na sala, namastê. Obrigado, Sabine, pela sua participação nos Gotas Védicas. Hare Krishna, seja sempre bem-vinda. Eu só notei que eu acredito que o verso de hoje não é o mesmo verso que está aqui nós temos aqui o verso 13, 99. Não sei se eu me enganei aqui. Agora sim, né, verso 15. Agora sim. Muito bem. Então, a Bhagavad Gita, o conhecimento mais confidencial, versos 15 e 16. Outros que se ocupam em sacrifícios através do cultivo de conhecimento adoram o Senhor Supremo como único e inigualável, diversificado em muitos na sua forma universal. Esse verso, outros que se ocupam em sacrifícios através do cultivo de conhecimento, Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militan Yeda Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Gente, eu estou me policiando porque é muito bom. Bom, aqui. Eu estou me policiando, tá? Para não estender muito. Eu coloquei um relógio aqui para despertar. Muito bem. Aqueles que se sacrificam no cultivo do conhecimento, tá? Aqui. Se ocupam em sacrifício através do cultivo de conhecimento, adoram o Senhor Supremo como único e inigualável. A parte dos Gotas Védicas, tá? Os Gotas Védicas, ele tem essa função de gerar um exercício da consciência como processo, aproveitar, né, aproveitar a nossa capacidade intelectual e transformar isso
plataforma de liberação, numa plataforma de evolução, numa plataforma de lançamento. Tá? Assim, hoje pela manhã nós estávamos falando sobre isso daí, na sala do tratado, que existem muitas técnicas para nos auxiliar a nos livrar dos problemas de saúde, financeiros, etc., né, que são as técnicas oferecidas com, sabe, programação neurolinguística, todo esse processo que nós fazemos para resolver problemas kármicos, né, que nós queremos solucionar. O problema principal, que é o nosso problema principal, tem a ver com o problema da falta do conhecimento, que nos obriga a renascer continuamente. Então, quando nós colocamos a nossa inteligência para entender os assuntos metafísicos ou transcendentes, isso é considerado um jagya. Então, você gasta aí, nós gastamos aí 10, 15, 20 minutos diariamente ouvindo e aprendendo esses conhecimentos. Jagya significa piedades, Jagya significa antídotos, Jagya significa solução de problemas ou ajuda divina. Tá? Então, esse Jagya de ouvir os conhecimentos, eles purificam o nosso karma. Jagyas são antídotos para karma. Ouvir também tem 3 níveis de qualidades da maneira como você ouve. Tem a forma kanishta, que é a forma básica para calouros, principiantes, a forma madhyama, que são intermediários, e a forma uttama, que são aqueles que compreenderam a informação em si e se predispõem a replicar essa informação de uma maneira que seja útil e funcional para os demais ao redor. A forma kanishta, que é a forma iniciante, a pessoa ouve como uma religião. Ela ouve e transfere para outra pessoa a responsabilidade desse conhecimento. Ah, então tá bom. Tá rezando por mim, tá seguindo direitinho lá, tá fazendo tudo direitinho. Que bom, ufa, já posso, né, tal. Então, essa etapa, ela é boa, ela não é ruim, não. Mas ela não é a melhor das posições, tá? Ela não é a melhor função, porque você terceiriza para outros a responsabilidade que você tem no seu autoconhecimento. Se você terceiriza para uma outra pessoa que tem competência, bom para você, você está bem. Agora, se você terceiriza para alguém que não tem conhecimento, você vai para buraco. E 2 cegos guiando, um cego guiando o outro, normalmente, né, você pode ter algum acidente aí. Tá? Então, é muito importante você saber, ter alguma noção também. Senão, essa terceirização pode ser um processo que pode gerar complicações para você, tá? Agora, o madhyama, o médio, é aquele que vai querer entender. Escuta, essas informações, elas procedem? Faz sentido pensar dessa forma? Se eu aplicar isso daí na minha vida prática, qual é o resultado disso? Tem como fazer experiências pessoais dessa informação para ver se elas procedem ou não? Essas informações, elas são comparadas com outras informações que eu já tenho. Qual é o nível de relevância dessas informações comparadas com as que eu já tenho? Aí é a pesquisa. É o madhyama, é aquele que é o pesquisador, é o gyani, aquele que se importa com a informação, se interessa por ela e vai além do que é falado, vai à pesquisa. Né? O professor na sala de aula, ele valoriza o aluno que vai além do que o professor fala na sala. O professor dá uma matéria, o aluno vai lá, pesquisa e traz outros temas e correlaciona. Então, o professor entende que ele tem ali não apenas um aluno, mas um parceiro na sala de aula. Então, o professor fica muito, né, contente, satisfeito com a dinâmica de produtividade desse aluno. Certa vez, foi perguntado para Jesus: ah, mas o pessoal aí está falando que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. O que você diz? Então ele disse: se alguém te pede para fazer uma coisa, caminhar 1 milha, caminhe 2. Demonstre que você é capaz de ir além daquele que te orientou. Satisfaça-o plenamente de maneira que ele se acalme. Seja evoluído. Mostre a sua capacidade de evolução. Então, é como o professor na sala de aula.
dê um material, se você se interessa pelo assunto, mostre o seu interesse. Então, esse é o madhyama, que significa que você se interessa pelo assunto de tal maneira a ponto de fazer pesquisas paralelas para compreender aquele tema e não ficar dependente apenas na sala de aula enquanto o professor está ensinando. Estar na sala de aula atento é muito bom, mas pesquisas paralelas é muito melhor. Porque tem coisas que são boas, mas tem coisas que são melhores. Tem ainda aquelas que são perfeitas. Tá? Então, o prefixo per, né? Outro assunto que a gente tratou agora de manhã no tratado, per é um prefixo de intensidade ou de apoteose para uma palavra. Por exemplo, né, em química, a gente tem o clorato, que tem uma quantidade de moléculas. Quando a quantidade de moléculas ou átomos, né, quando a quantidade de átomos permissível numa determinada molécula alcança o seu limite máximo ou a sua apoteose, aí eles colocam o prefixo per para justificar que o máximo foi alcançado. Então, você tem o clorato e você tem o perclorato, que significa que isso é o máximo possível de ser alcançado. Como, por exemplo, quando nós temos a palavra doar, e aí nós temos a palavra perdoar. Doar com perfeição. Perdoar. Perdoar é doar com perfeição. Por quê? O resultado do perdão é o máximo, o exercício do perdão é o máximo de evolução que um ser consciente pode ter em relação àqueles que cometem atos que provocam sofrimentos a nós. Mas quando é que o ser está em real condições de perdoar, literalmente? Quando ele entende que ele está saindo desse mundo. Mas se ele pensa em si mesmo como existente nesse mundo, permanente nesse mundo, o ato de perdoar é incompleto. Porque o ressentimento se mantém. Quando você observa a si mesmo como deixando para trás esse mundo, então, deixar para trás faz parte natural do seu projeto de vida. Mas quando você não tem o conhecimento que permite com que você tome a decisão de sair desse mundo, então você tem que conviver com aquelas pessoas que te magoaram, que te ofenderam, que te prejudicaram. E aí, o perdão em si, ele não é completo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. No caso de Jesus, né, quando ele estava na cruz, ele perdoou todo mundo. Ele disse, Pai, perdoa-os. Por quê? Porque eles são ignorantes. São almas condicionadas. Elas estão destinadas a nascer e renascer aqui nesse mundo de mortes continuamente. Então, um peso a mais sobre elas só vai, assim, aumentar o sofrimento delas. E o meu projeto é aliviar o sofrimento delas em termos, né, da evolução. Então, perdoa-os. Ok. Porém, na hora em que Jesus ressuscitou, ele não foi conviver com aqueles que o atacaram. Ele não foi confraternizar com aqueles que o prejudicaram. Ele foi ficar com os amigos, com as pessoas que eram queridas, confiáveis. Então, perdoar não significa necessariamente ter que conviver com os algozes, com as pessoas que são da ala da tarja preta, né? Porque é uma clínica coletiva. Tem gente da tarja preta, da tarja vermelha, e tem o pessoal da homeopatia, que é onde nós estamos querendo estar. Mas nós convivemos com o pessoal, eventualmente, da preta e da vermelha, interagindo. E o pessoal da tarja preta, às vezes, são cabulosos, surtados. E tem ações de gente surtada, da tarja preta. Então, você não pode esperar um comportamento homeopático de um paciente de tarja preta, porque eles surtam, eles são cabulosos. E conviver com eles é uma situação desconfortável. Portanto, a melhor política é realmente se estabelecer na homeopatia, porque fica perto da saída, que é próximo daqueles que já estão lá fora. Então, se você está saindo, deixar que os médicos cuidem do pessoal da tarja vermelha e da tarja preta não é um problema para você. Mas se você está inserido na clínica, você vai querer entrar lá nas alas vermelhas, lá para fazer os acertos de conta, ou na tarja preta. Aí você se envolve com os pacientes mais graves. E aí você fica semelhante a eles. Perdoar requer conhecimento.
de que você está de saída. Tá? E para tomar essa decisão de sair, ou ter conhecimento acerca da saída, cultivar conhecimento acerca do Senhor, como está sendo dito aqui, olha, os outros, que outros? Que outros são esses? Né? São aqueles que estão destinados a sair. Aqueles que vão ficar na clínica, sendo tratados, são aqueles que ficarão. Agora, os outros, aqueles que vão sair, se ocupam em sacrifício do cultivo do conhecimento e adoram. Ou seja, o que significa isso? Adorar, apreciar, colocar o coração, se envolver emocionalmente, procurar se envolver psicologicamente, entender. Adoram o Senhor Supremo como o único, inigualável. Então, o começo de tudo é a admissão de uma pessoa consciente, inteligente, que é apreciável. Para apreciar essa pessoa, é necessário ter conhecimento. Conhecimento é libertador. Ao conhecimento que nos liberta da clínica e da convivência com os pacientes mais graves. Então, nós temos que não apenas nos curar das nossas violências, das nossas loucuras humanas, mas também temos que trabalhar para que o mundo ao nosso redor fique mais seguro. E isso requer conhecimento. Então, esses 10 minutinhos nossos pelas manhãs é um ato, como eu já disse anteriormente, vou continuar repetindo isso, é um ato de altruísmo à humanidade, é um ato de compaixão com a humanidade. É um ato de piedade para com a humanidade, que é composta por almas adoecidas, envelhecidas, emburrecidas, misóginas, às vezes violentas, frustradas, decepcionadas, amedrontadas, confusas, por falta de conhecimento. Então, cultivar conhecimento é dar melhores chances para que elas se curem do problema que nós estamos nos curando agora. Expandir essa compaixão, essa misericórdia, esse bem-estar, é um ato humanitário, de altruísmo, que é o que nós temos que fazer, por uma questão moral. Ok? Muito bem, então, ficamos por aqui. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat.